E aí pessoal, tudo bem com vocês? Resolvi fazer esse videozinho aqui com algumas dicas a respeito da segunda fase do exame da OAB, do 35º exame da OAB que está se aproximando, tá? Sem mais delongas, acompanha aí comigo na tela. Bom, o 35º exame da OAB ele está com a sua segunda fase marcada para a data provável de 28 de agosto de 2022, tá? No turno vespertino. E vocês terão aí 5 horas para responder essa prova. Essa prova, meus queridos, ela é composta por duas partes. A peça prático profissional, que vale 5 pontos, e 4 questões subjetivas, cada uma valendo 1,25. Se você somar, no final dá 10 pontos, tá? Paulo, como é que eu consigo a aprovação nessa segunda fase? Muito simples, com a soma tanto da sua nota da peça prática quanto a nota das questões subjetivas, você tem que atingir 6 pontos, é o mínimo, tá? E 6 para cima você está aprovado e vai receber a tão sonhada carteirinha vermelha da OAB. Veja que a FGV ela coloca essa pontuação por uma questão muito simples. Não adianta você fazer uma peça perfeita, linda, maravilhosa, acertar tudo, tirar os 5 pontos e zerar as questões subjetivas, que aí você não consegue os 6 pontos. Muito menos o contrário. Não adianta você responder todas as questões subjetivas de maneira maravilhosa e zerar a peça, que aí você não consegue a aprovação. Tá certo? Bom, algumas dicas para responder essa prova da OAB. Primeira coisa, a mais importante, leiam o edital, tá? Tirem um tempinho aí para ler o edital. Ah, Paulo, isso é besteira, não tem paciência, tem muita coisa naquele edital. Meus queridos, no edital é que contém todas as regras do jogo, tá? Você não entra numa partida sem saber as regras, tá? É no edital que você vai ver o material que pode ser utilizado, tá? Qual o tempo que você tem que chegar com antecedência antes dos portões fecharem, o que você pode fazer ou não fazer durante a prova, tá? A forma de responder algumas questões, isso tudo está lá no edital. Eu até trouxe algumas informações relevantes, mas sem sombra de dúvidas você deve tirar um tempinho para ler esse edital, tá? A segunda dica, e aqui eu considero uma das mais importantes, é treine, tá? Treine, treine, treine. E como é que você treina? Resolvendo as questões, as provas anteriores. Só joga no Google aí, OAB FGV, que você vai localizar o site da FGV, que contém todos os exames anteriores desde que foi unificado. Você pode selecionar cada um desses exames, você vai ver que tem a parte objetiva, tem a parte subjetiva da segunda etapa, e aí você vai pegar, agora para a segunda etapa, você vai responder as questões subjetivas, tá? Você vai, dessa forma, primeiro, entender como é que a banca pensa, tá? Ou seja, como é que a banca gosta que você responda as questões. Ah, Paulo, eu tenho meu jeito particular a responder. Sim, claro, obviamente cada um tem o seu jeito. Mas você entendendo como a banca costuma cobrar e como ela costuma pontuar, você vai, dentro do possível, adequar para obter a pontuação necessária. Você está fazendo essa prova é para passar. Depois que você obtém sua carteira, aí você faz o que você quiser, tá? Mas é importante você ter uma noção de como a banca gosta de cobrar as questões. Ainda em relação ao treino, ele serve também para você administrar bem o tempo de resolução da prova. Vejam bem, 5 horas de prova, de início pode parecer muito, mas eu garanto a vocês, não é. Já vi muito candidato bom mesmo, tomando rasteira por conta de tempo. Tá? Começa bem devagar, vou fazer com bastante calma, chega lá no final, não consegue terminar a peça. Não façam isso, tá? Quando você treina, uma dica, pega uma prova qualquer, senta, se isola, não atende telefone, larga Instagram, WhatsApp de mão, cronometra o tempo. Aí você verifica, pô, Paulo, eu estou respondendo a prova aqui em 6 horas, tá muito. Identifica qual é o gargalo, qual é o problema para tentar agilizar, tá certo? Ah não, eu estou respondendo a prova toda aqui em 4 horas. Pô, tá tranquilo. Perfeito, maravilhoso, tá dentro do tempo regulamentar, é isso que a gente quer, tá? E por fim,
tenha um bom vade-mecum para a prova. Ah, Paulo, tu dá alguma dica de vade-mecum? Não. O que você, claro, dentro dos que podem ser utilizados, o que você melhor se adequar. Para isso, você vai ter que dar uma lida antes, né? Vai ter que folhear. Não compre o vade-mecum e deixe ele lacrado no plástico só para usar no dia da prova. Não faça isso. Dê uma folheada antes. Aprenda a manusear seu vade-mecum antes da prova. Porque assim você economiza bons minutos, tá? Ah, dá na hora da prova. Eu não estou achando onde é o índice remissivo. Ah, meu Deus, onde é que estão as súmulas aqui do STF, do STJ? Aí você vai ficar lá, que nem um paspalhão, procurando, perdendo tempo. Se você já conhece seu vade-mecum, você já sabe onde você vai, tá? Então, essas são as dicas aí para a resolução da prova. Por falar em edital, eu separei alguns pontos importantes que devam ser mencionados, tá? Acompanha aí comigo. Essas informações, como eu disse, todas podem ser tiradas do edital da prova. Primeiro, o caderno de texto definitivo não pode ser assinado, rubricado ou conter qualquer palavra ou marca que o identifique em outro local que não o apropriado, tá? Você não pode, de forma alguma, identificar que é você que está respondendo aquela prova, tá? Ah, não, por mais religioso que você seja, não vá lá no final e diz assim, Deus me ajude. Ou coloca um coraçãozinho, tá? Pedindo pelo amor de Deus para que passe. Não faça isso. Se você fizer isso, o examinador vai entender que você está identificando a sua prova e aí você vai perder, a sua prova vai ser anulada, tá? Segundo item. As provas práticas profissionais deverão ser manuscritas em letra legível com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, tá? Isso aqui é importante. Letra legível, meus queridos. Eu sei que tem gente com espírito de médico aí que gosta de responder assim. Lembre-se que do outro lado terá um examinador que vai avaliar a tua prova, tá? Ele não tem a obrigação de tentar adivinhar o que você está escrevendo. Então, o mínimo que a gente pode fazer para facilitar a nossa própria vida é escrever com letra legível. Quem tem interesse de passar é você, não é o examinador. Então, vamos facilitar a nossa vida, tá? Na redação das respostas, o examinando deverá indicar obrigatoriamente a qual item do enunciado se refere cada parte de sua resposta. Olha, o seguinte, o que acontece? Nas questões subjetivas, normalmente tem lá a primeira questão, aí vai ter o enunciado e vai estar lá a primeira pergunta A, segunda pergunta B, terceira pergunta C. Na tua folha de respostas, quando você for escrever a resposta, você vai identificar resposta da questão A, resposta da questão B, resposta da questão C. O teu item só vai ser avaliado se ele estiver devidamente identificado, tá? Tem gente que não tem costume de organizar e sai escrevendo tudo na doida, tudo bagunçado, a B antes da A antes da C, sei lá como é que sai tudo misturado, tá? Sem identificar. Não faça isso. Item 3.5.7. Para a redação, o examinando deverá formular texto com a extensão máxima definida na capa de caderno de textos definitivos. A tua peça prática profissional, qual o número máximo de linhas? O número de linhas que vier. Ponto. Aí, para as questões subjetivas, 30 linhas para cada questão. 30 linhas para cada questão, não adianta você querer escrever um tratado para responder cada questão, tá? Será desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de texto que foi escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão máxima. Então, sejam aí relativamente concisos nas suas respostas, tá? Por fim, item 3.5.9. Isso elimina um monte de gente justamente porque não leu o edital. Na elaboração dos textos, da peça prática e das respostas às questões discursivas, o examinando deverá incluir todos os dados que se façam necessários, sem, contudo, produzir qualquer identificação. Lembra, não pode identificar. Nem produzir qualquer informação além daquelas fornecidas. Não inventa informação. Ah, Paulo, mas dá para adivinhar. Não, não dá para adivinhar porcaria nenhuma. Não inventa. Usa apenas os dados que estão fornecidos no enunciado.
tá? Assim, o examinando deverá escrever o nome do dado seguido de reticências ou de XXX, tá? O que acontece? Eu não sei o município onde ocorreu o crime. Eu não sei o município onde está tramitando o processo. Não vai imaginar, eu estou fazendo a prova em São Luís, então só pode ser São Luís? Não, não faça isso. Se não tiver essa informação, você vai escrever simplesmente dessa forma. Município, 3 pontos, ou município XXX. Assim como lá no final, quando for colocar advogado OAB, não se empolgue. Eu sei que você está desesperado para obter a carteirinha. Aguarda só mais um pouquinho, tá? Lá no final você vai escrever advogado, ou 3 pontos, ou XXX, OAB, ao invés de você colocar o estado, 3 pontinhos, ou XXX, tá bom? Não inventem dados, pelo amor de Deus, se atentem a essas questões, tá? Por fim, em relação à segunda fase, em relação à peça prática profissional, 2 informações que eu quero tratar ainda para vocês. Essas são as possíveis peças que podem ser cobradas, tá? De queixa-crime até revisão criminal, com ênfase, que eu coloquei aqui em vermelho, as que mais costumam cair, tá? Na prova da FGV, tá? Alegações finais já caiu 8 vezes, a apelação a grande campeã 9 vezes, reze, que foi até a última, do 34º recurso sentido estrito, agravo em execução, resposta à acusação, tá? Claro que você não vai estudar apenas essas aqui que estão em vermelho, pelo amor de Deus, não é isso. Você vai estudar todas as peças possíveis, mas você vai dar uma olhada com mais carinho, com mais cuidado, para essas que costumam cair. Paulo, já caiu reze na passada, então não vai cair reze nessa agora. É improvável, mas a gente já teve exames que foram seguidamente utilizando a apelação. Usou a apelação em 2 exames seguidos, então não é impossível, tá? Por fim, eu quero que vocês se atentem para algumas dicas para identificar a peça. Essa sempre foi a maior preocupação que eu recebia dos meus alunos. Paulo, eu não tenho ideia, eu não sei nem por onde anda, como é que eu vou identificar a peça? Você sabe, se você errou a peça, vai zerar a tua prova. Então, há esse trauma, esse medo aí de como identificar. Se você seguir esse roteirozinho aqui, garanto a vocês que não vai ter problema, tá? Primeira coisa, quando você se deparar com o enunciado, você vai extrair todos os dados possíveis ali daquele enunciado. Normalmente, eu até costumo brincar em sala de aula que a FGV não dá ponto sem nó. Ela não coloca informação inútil ali não. Colocou data de nascimento, data de consumação do fato, data de recebimento da denúncia. Tá colocando muita data? Verifica se é um caso de uma prescrição, tá? Então, extraia todos os dados possíveis. De preferência, lá na tua folha de rascunho, você sai anotando. Mas o primordial aqui, para identificar a peça, é você identificar o cliente. Já que você está atuando como se fosse um advogado, você vai atuar ou para o acusado ou para a vítima e você vai identificar. Porque isso vai lhe dar um rumo diferente para cada situação. Não, eu estou atuando para o acusado. Beleza, que normalmente a grande maioria dos casos você atua para o acusado. Você vai identificar quem é a parte contrária também. Segundo, qual é o crime imputado? Qual é o crime que está sendo imputado ao teu cliente? A identificação do crime ela é de suma importância porque com o crime você identifica qual é a ação penal e qual é o rito processual. Então, por exemplo, está sendo imputado o crime de roubo, artigo 157 do Código Penal. Eu já sei que a ação penal é pública incondicionada. Ou então ele está sendo acusado do homicídio doloso, artigo 121. Também é ação penal pública incondicionada, mas o rito é um rito especial. Então você identifica o crime. Identificando o crime, você identifica qual é a ação penal cabível e o rito processual adequado. É procedimento especial? Acabamos de falar do júri. Não, procedimento comum? Pela pena, você vai ver, é ordinário, sumário, sumaríssimo. Identificou o cliente, identificou o crime, identificou o rito processual, você está com 90% da questão para identificar a peça resolvida. Você vai precisar agora localizar o momento processual do problema. Qual é o momento em que o problema do teu enunciado ele se encontra.
Eu vou pegar o exemplo aqui do 157. Vamos pegar um procedimento comum ordinário. Você vai fazer uma linhazinha do tempo. Para quem já está com uma boa bagagem de processo penal, isso aqui você faz naturalmente, nem precisa desenhar essa linha do tempo. É só para vocês visualizarem, para entender o que eu estou falando. Normalmente você inicia com o oferecimento da denúncia ou da queixa. O juiz vai receber ou rejeitar a inicial acusatória. Recebendo, ele vai mandar citar o acusado para quê? Para oferecer a resposta à acusação. Vai fazer o juízo de admissibilidade, verificar se é caso de absolvição sumária. Não sendo, vai designar audiência de instrução e julgamento. Ao final da audiência de instrução e julgamento, você vai ter as alegações finais e, por fim, a sentença. Se for um procedimento especial, naturalmente você vai ter que adequar a tua linhazinha do tempo para o procedimento que você está trabalhando. Mas imagina só que teu enunciado ele fala que teu cliente, o acusado, crime imputado é o artigo 157, crime de roubo, e ele acabou de ser citado e você, na condição de advogado do acusado, deve tomar a medida processual cabível. Aí olha como é importante, você identificou o crime, identificou o rito, faz a linha do tempo. Bom, já houve a denúncia, já houve o recebimento, o juiz mandou citar. Qual é o momento processual seguinte da citação? Resposta à acusação. Então, perfeito, eu já sei o que eu tenho de fazer. É a resposta à acusação. Não, Paulo, mas e se fosse um homicídio doloso, rito especial do júri, e o teu cliente ele foi pronunciado? O juiz proferiu a decisão de pronúncia. Se fizesse a linhazinha do tempo, você vai ver que da decisão de pronúncia cabe um RES, um recurso em sentido estrito. Portanto, a FGV estaria lhe cobrando um recurso em sentido estrito. Tá? Então, meus queridos, se você identificou o cliente, identificou o crime, a ação penal, o rito processual, finaliza localizando o momento processual, você não erra a peça que a FGV está lhe pedindo. Claro que você já tem que trazer uma boa bagagem, tá, de direito processual para você saber responder isso tudo direitinho, tá? Identificada a peça, você vai trabalhar as teses defensivas que cabem, tá? Isso aí, a parte de direito material, você consegue também se estudar, você consegue se virar muito bem. Bom, pessoal, então esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que sirva para vocês, tá? Qualquer dúvida, escreve aí nos comentários. Valeu, pessoal. Um abraço.